Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai continuar nossa série de processos aqui no Elixir. E no vídeo passado a gente falou sobre ciclo de vida. Então a gente entendeu quando que um processo se inicia, quando que um processo morre, como que ele morre. E agora a gente vai falar sobre comunicação entre processos, tá? Uma coisa que eu quero salientar, que talvez não tenha ficado claro lá no primeiro vídeo, ou talvez eu até mesmo não tenha comentado, é que processos no Elixir são entidades, eu diria que atômicas. Elas existem por si própria e todos os recursos que ela tem são os recursos que só ela tem esse acesso. Então, por exemplo, a gente não vai ver aqui no Elixir memória compartilhada entre processos, porque cada processo tem uma parte da memória para ele. Isso significa que não tem como a gente fazer compartilhar referências entre as coisas. Então, por exemplo, imagine que você vem de uma linguagem orientada a objetos e você tenha, sei lá, o objeto pessoa. Você sabe que esse objeto ele tem uma alocação na heap. Isso significa que o runtime da sua linguagem vai estar gerenciando o ponteiro, né, para aquele objeto, para aquela estrutura de dados. E você pode passar esse ponteiro para vários contextos computacionais, inclusive em processos diferentes. Aqui no Elixir, a gente trabalha com basicamente o que seria a programação orientada a agentes, tá? Onde a gente pode pensar que cada processo aqui é um agente. E um agente, por definição também, não tem memória compartilhada. Agentes se comunicam por meio de mensagens. Então a gente vai iniciar o tópico de hoje falando exatamente sobre isso, tá? Todo processo, no Elixir, ele tem o que chamamos de mailbox, que é uma caixa de mensagem que a gente pode se comunicar com ele. Então ele vai recebendo as mensagens e vai ficando nessa mailbox enquanto ele não consumir aquela mensagem. Para a gente enviar uma mensagem para um processo aqui no Elixir, a gente utiliza o PID dele, ou Process ID, como a gente viu na aula passada. Isso significa que a gente pode criar um contexto computacional diferente, ou seja, um processo que executa de maneira paralela ao nosso programa principal e por meio de mensagens pedir para ele processar algum tipo de coisa, algum tipo de dado. Então, só dando um exemplo para que isso fique mais palpável, imagine que você tenha um programa principal executando e esse seu programa principal recebe um monte de URL e a sua tarefa é baixar todo o texto que tem nessa URL. Então, pode ser uma página HTML, pode ser um arquivo de imagem, qualquer coisa. Ao invés de você, no mesmo processo do teu programa principal, ir baixando esse arquivo, você pode delegar para um processo diferente do seu programa principal baixar esse arquivo de maneira paralela. Ou seja, você envia a URL por meio de uma mensagem para esse processo, ele recebe ela e processa essa computação que é fazer o download. Aí você deve estar se perguntando, beleza, eu sei que agora todo processo tem uma mailbox, tem uma caixa de mensagens, mas como que eu capturo as mensagens que chegam nessa mailbox? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a macro receive, tá? É importante salientar que a macro receive ela é uma operação bloqueante. Então, assim como o process.sleep, ela bloqueia a execução daquele processo enquanto não tiver uma mensagem para ela receber. Isso significa que a gente pode parar o nosso processo por um tempo ilimitado. Porque enquanto ele não receber uma mensagem, ele vai ficar travado naquele estado esperando uma mensagem. Então, só para a gente ver como a macro receive ela é construída, como é que ela aparece no nosso programa, eu construí aqui um processo, entre aspas, tá, imortal, em que eu utilizo a minha função spawn, que a gente viu que cria um novo processo, e a função que chega lá dentro é uma função que dentro dela tem a macro receive. Ou seja, isso significa que esse processo vai viver até o momento em que ele receber uma mensagem, tá? E a gente vai ver isso agora. Então eu vou avaliar essa célula, ele construiu um processo imortal, que é o 3791, e agora a gente vai ver como é que eu envio mensagens para esse processo, tá? Então, a gente poderia verificar que esse Immortal PID aqui, esse processo que a gente criou, ele está vivo até agora, tá? E ele não vai morrer enquanto a gente não enviar uma mensagem para ele. A gente vai verificar isso nesse código abaixo aqui. Tá? E como eu disse, a gente consegue enviar mensagens para os processos utilizando uma função chamada send, né? Ou chamando ela pelo módulo kernel, que é o kernel.send. Ela tem aridade 2 e como primeiro parâmetro ela recebe o PID do processo que a gente quer enviar uma mensagem e como segundo parâmetro a mensagem que a gente quer enviar, tá? Aqui eu deixei uma observação porque também é possível enviar mensagens para processos utilizando o process.send. Os dois parâmetros dessa função eles são iguais ao do kernel.send, entretanto o último parâmetro, que é o terceiro parâmetro, ele é um conjunto de opções que a gente pode passar para o process.send. Nesse caso, a gente não vai cobrir essas opções ainda, porque elas são
bem mais avançadas do que o que a gente está trabalhando aqui, mas fica com observação que também tem a process.send para a gente enviar mensagens, tá? Inclusive, se a gente ignorar esse terceiro parâmetro e passar uma lista vazia, o comportamento vai ser igual ao do kernel.send, tá? Então, aqui a gente vai fazer um teste instantâneo após a criação, que é verificar se o Immortal PID está vivo, tá? Então, eu vou avaliar essa célula aqui. Aí eu vou fazer uma segunda avaliação, que é depois de 5 segundos aqui, na verdade, eu vou verificar se depois de 5 segundos ele continuou vivo, tá? Então, perceba, o processo com o teste instantâneo após a criação dele se mantém vivo. Depois de 5 segundos ele ainda se mantém vivo. E depois eu envio uma mensagem, né, para esse processo que é o Immortal PID, o processo imortal, que é eu vou matar você. Aí eu dou um delayzinho de 100 milissegundos e depois eu verifico se o processo está vivo novamente. Então perceba, quando ele recebe essa mensagem, ele vai dar match com isso aqui e vai dar o IOPUTS, eu morri depois de receber, e vai printar a mensagem que ele recebeu para mim. Então foi exatamente isso que ele colocou aqui. Eu morri depois de receber, vou matar você, que foi a mensagem que eu enviei para ele. Agora note que depois de eu enviar uma mensagem, esse processo não está mais vivo. Isso significa que essa macro receive trava o processo e mantém ele vivo até que a mensagem chegue. Depois que ela chegou, essa execução aqui acontece e a função termina, né? Porque a gente não está em loop, certo? E aqui eu coloquei, né, que eu acho justo você perguntar por que após enviar a mensagem para o Immortal PID, eu coloquei um delayzinho de 100 milissegundos. Isso acontece porque até a mensagem chegar na mailbox do processo e ele de fato ser colocado no scheduler para executar e dar match com a mensagem, tem um pequeno delay. Isso por conta do runtime, isso existe em qualquer tipo de linguagem. Então o que ia acontecer aqui seria basicamente o seguinte, se eu tirasse o process.sleep. Eu teria uma resposta aqui não determinística. O que eu quero dizer com isso? Se eu enviasse a mensagem e por sorte o scheduler fosse rápido o suficiente para colocar esse processo aqui e executar ele de maneira rápida, aqui embaixo eu teria que o processo tinha sido morto. Mas, se por algum motivo essa função send enviasse para a mailbox do processo e o meu scheduler tivesse ocupado o suficiente com outros processos ao ponto de fazer essa execução demorar um pouco mais, eu já teria a execução desse IOPUTS e eu verificaria que o meu processo está vivo. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou regerar esse processo, porque a gente viu que ele morreu depois de receber a mensagem. Então, 3846. E eu vou executar esse trecho de código novamente. Então, eu estou esperando 5 segundos, a gente vai verificar que ele continua vivo. Só que verifiquem, depois de 5 segundos o processo continuou vivo, ele recebeu a mensagem e morreu, só que essa linha aqui executou antes do processo morrer de fato, por conta desse delay que ele tem entre receber uma mensagem e processar essa mensagem. Então, é por isso que eu coloquei o process.sleep de 100 milissegundos aqui. Tá? Então, acho que é importante vocês entenderem que essas coisas acontecem e não são coisas que a gente pode manipular, né? São coisas inerentes ao runtime da linguagem. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, pô, beleza, então sempre que eu uso um receive, eu travo meu processo indefinidamente? Né? Dependendo do propósito em que eu quero utilizar o receive, isso é uma coisa muito ruim. Eu não quero ter recursos sendo utilizados na minha máquina por um processo que não está recebendo mensagem. Então existe uma maneira da gente tratar esse tipo de coisa e dizer o seguinte para o nosso processo, ou para a nossa macro receive. Olha, se você não receber nenhuma mensagem depois de X segundos, depois de X milissegundos ou X horas, você mata o processo para mim. E é assim que a gente utiliza o receive after, né? Que é uma outra macro que a gente pode usar internamente no receive, que traz esse propósito para a gente. Então, aqui eu construí uma função que chama build die after 4 seconds. Isso significa que essa função aqui, ela constrói um processo para mim que vai morrer depois de 4 segundos. Então, percebam. Eu vou chamar o spawn, ele vai criar um processo para mim. Criei a minha macro receive. Estou dizendo para ela, olha, se receber uma mensagem, você printa o current time e coloca essa mensagem aqui. Morri, mas processei a mensagem que chegou nesse processo. Se não, se passar os 4 segundos, printa para mim o current time e coloca na tela para mim. Morri, cansei de esperar, amigão. Tá? Então eu vou criar essa função aqui pra gente. Tá? Que ele está executando o trecho de código aqui em cima. Beleza, ele criou a função pra gente. E agora a gente vai testar o nosso processo. Primeiro, eu vou enviar uma mensagem para ele
só depois de 5 segundos. Percebam, eu coloquei aqui a keyword after 4 segundos. Se demorar mais que 4 segundos, ele morre, tá? Então, current time, para ele printar a hora atual. Criei aqui o meu processo com o meu construtor de processos, que é essa função. E aqui eu estou spawnando um outro processo que vai esperar 5 segundos e enviar essa mensagem aqui para o nosso processo. E eu estou dizendo aqui, olha, isso nem vai chegar lá, porque o processo a gente sabe que vai morrer antes, já que ele vai morrer depois de 4 segundos. Então, vamos só avaliar aqui. Ele avaliou, me deu para mim aqui o current time, né, às 16 horas e 27 minutos. E aqui ele está falando, ó, o processo 3890, que foi o processo que eu criei, ele está vivo, tá? Aí aqui eu crio uma outra função, que é um outro processo. E percebam, às 16 horas e 27 minutos, mas ao invés de 36, são 40 segundos, ou seja, depois de 4 segundos da execução desse meu código, ele disse pra gente, olha, morri, cansei de esperar. Isso significa que o after é uma maneira de eu matar o processo caso ele fique ocioso por muito tempo. Então isso aqui é uma questão super interessante dependendo do que você quer construir e se você gosta de... Você gosta não, né? Se você quer economizar recursos, né? Agora a gente vai fazer um segundo teste e eu vou aproveitar para passar uma função para vocês que é a process send after. Tá? Então, nesse caso a gente vai enviar a mensagem para o processo antes que o timeout de 4 segundos aconteça e a gente vai utilizar a process send after. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é printar no console a hora atual, crio o meu processo, verifico se ele está vivo. E aqui eu chamo o process send after. Aí eu tenho que passar o PID do meu processo, que é o primeiro parâmetro, passo a mensagem e passo um tempo que eu quero que ele espere antes de enviar a mensagem. Então perceba, eu estou falando aqui, espera 3 segundos e manda a mensagem lá para o meu processo, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui, às 16 horas, 29 minutos e 23 segundos, ele verificou, ó, o processo está vivo. Depois, às 16 horas, 29 minutos e 26 segundos, ou seja, 3 segundos depois da execução desse código aqui, ele diz pra gente, olha, morri, mas processei a mensagem. Isso vai chegar lá e matar o processo. Beleza? Então, se a gente enviar antes do timeout, o processo processa a nossa mensagem e morre. Se a gente enviar depois do timeout, o processo morreu e não tem como mais a gente enviar mensagens para ele. Beleza? E aqui eu trago uma outra curiosidade, que é a função sendAfter do process tem um ganho legal em relação ao send, utilizado com um process.sleep. Porque vocês devem ter notado essa linha aqui, e ela não veio por coincidência. Quando eu chamo aqui o process sendAfter, ele me traz uma referência de um timer. E esse timer é exatamente o processo que está esperando para enviar a mensagem depois desse tempo. Então, com a utilização do Process Send After, eu posso, recebendo a referência desse timer, cancelar o timer e falar para ele, olha, não envia mais essa mensagem. Então é isso que a gente vai ver nesse exemplo abaixo. Então eu estou printando aqui a data e hora atual, na verdade só a hora, eu crio o meu processo, verifico se ele está vivo, e aí eu utilizo o Process Send After e falo, olha, espera 3 segundos e manda uma mensagem lá para o nosso processo. Aqui eu estou assinando o Timer Reference, que é esse cara aqui. Aqui ele vai criar um novo, obviamente, outro contexto. E com a função Process Cancel Timer, eu pego a referência desse timer que ele gerou para mim e cancelo o envio dessa mensagem aqui. Só para vocês verem o que vai acontecer. A gente está executando aqui às 16 horas e 31 minutos. O processo está vivo. E às 16 horas e 31 minutos, ele cancelou o processo para mim. Passaram-se os 4 segundos, que era o timeout do processo para morte. E ele fala, ó, morri, cansei de esperar, amigão. Então, esse é um ganho interessante que a gente tem em relação ao Process Sleep utilizado com o Send. Em comparação, o Send After traz esse ganho para a gente. E por fim, eu gostaria de falar sobre as mensagens serem só unidirecionais ou se elas podem ser bidirecionais. Então, você deve ter percebido que durante essa aula aqui, a gente só enviou mensagens para um processo e não fez com que ele retornasse uma confirmação, algo do tipo. Então, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, eu estou utilizando o Kino, que é uma biblioteca que vai renderizar para mim o tráfego de mensagens entre processos. Então aqui eu estou criando o meu processo A, estou utilizando a macro receive, falando, olha, espera chegar alguma mensagem. E aqui eu estou enviando uma mensagem do meu processo A.
para o meu processo A, que é a mensagem de ping. Então a gente vai ver aqui o diagrama e verifiquem. O self, que é o meu processo atual, ele fez um spawn num processo, que é o processo 3416, e depois ele enviou a mensagem ping para o processo 3416. Mas note, não tem nenhuma flecha saindo desse PID e indo para o meu processo self. Isso significa que a gente está fazendo uma comunicação unidirecional. É como se a gente estivesse mandando um request para um servidor e falando, ó, se vira aí. Mas ele não dá nenhuma resposta se chegou algo ou não, certo? Mas a gente pode tentar fazer alguma coisa bidirecional aqui e fazer com que o nosso processo, criado fora do programa principal, envie também uma mensagem de confirmação para a gente. E é isso que eu vou fazer aqui. Então eu estou utilizando o mesmo comando para renderizar a troca de mensagens. Aqui eu pego o PID do meu processo com a função self, que a gente viu lá na primeira aula, crio o meu processo A, falo para ele, ó, espera uma mensagem aí chamada ping, tá? Quando essa mensagem ping chegar, envia para o meu processo, que é o processo principal que está executando o meu programa, a mensagem pong. Aqui no meu processo principal eu falo, ó, manda pro processo a mensagem ping e fala, ó, espera ele mandar pra gente de volta a mensagem pong e aí você fala pra gente que recebeu. Se passar um segundo e você não receber a mensagem pong, você retorna para nós o atom nada. Então, vamos ver aqui a execução. Percebam, o meu processo self, ele faz o spawn do processo 3418, que é esse cara aqui. Depois o meu processo self envia a mensagem ping para ele, que é essa linha aqui. E ele lança pra gente, aqui pelo send my process, a mensagem pong. Então agora a gente tem comunicação bidirecional, eu recebo e envio mensagens. Só para vocês verem uma coisa que talvez não tenha ficado clara, o receive, ele também utiliza partner matching. Então, por exemplo, se eu fizesse aqui, olha, ele tem que receber agora. Opa, ele tem que receber agora o atom pong, eu estou enviando o atom ping. Esse receive aqui vai travar o processo A e não vai enviar nada pra gente. Só para eu deixar aqui certinho, percebam, aqui eu estou esperando o pong e se depois de um segundo eu não receber, eu mando o atom nada como resposta. Só para vocês verem aqui, ele diz que recebeu, tá? Então, ao invés de enviar pong, eu vou enviar ping de novo, só para vocês verem o que está acontecendo. A gente ainda tem todas as questões de mensagem sendo trocadas, no entanto, agora ele diz que não recebeu nada, porque ele não deu match com aqui o atom pong, tá? Então, isso também pode ser um problema, dependendo de como você enxergue. E se você está enviando uma mensagem que não der match com nenhuma das condições aqui dentro do receive, você vai ter o teu processo travado indefinidamente também. Por isso que utilizar geralmente essa keyword after aqui pode te ajudar bastante a controlar isso. Tá? Então, aqui não foi um caso de uso muito real, porque eu estou criando um processo e já estou utilizando uma variável de fora do contexto dele na criação. Isso aqui não é um padrão muito legal da gente utilizar, mas é só para o render ficar bem bonitinho, tá? Então, vamos ver aqui um caso um pouquinho mais real de como que a gente controlaria isso, né? Então, percebam, eu tenho aqui o meu other process, que eu vou fazer o spawn, e eu utilizo aqui o receive, só que eu faço um pattern matching agora numa tupla. O primeiro elemento da tupla é o PID que me enviou a mensagem que eu espero receber, e eu envio de volta para esse PID que me mandou a mensagem o atom pong. Tá? Então, esse seria um caso real. Eu estaria enviando dessa maneira aqui uma mensagem para o other process, uma tupla com self, que é o PID do meu processo atual, do meu programa principal, e a mensagem ping. Inclusive, isso aqui é um padrão muito comum quando a gente estiver lidando com JServer e até os próprios agentes, que a gente vai ver. Aqui eu faço no receive, percebam aqui ele vai dar match com qualquer coisa, qualquer mensagem. Faço o IO puts que eu recebi a mensagem. Se eu não receber em 4 segundos, eu falo que eu não recebi nada. Então, só para vocês verem isso aqui acontecendo. Putz, eu tô com algum problema aqui na avaliação dessa célula. A minha mailbox tá suja aqui com alguma coisa, tá? Só para vocês verem o que eu tô querendo dizer, eu vou já apresentar uma outra função para vocês, que é uma função que retorna todas as mensagens de uma mailbox, tá? Então, como eu falei para vocês, o receive é uma coisa que vai lá na mailbox e puxa uma mensagem. A mailbox desse processo principal tá suja com isso aqui, ó. Tá? Então existem mensagens lá na mailbox que eu não capturei ainda e não removi.
Para a gente ver como enxergar todas as mensagens de uma mailbox, a gente utiliza aqui uma biblioteca do Erlang, que é a Process Info, com 2 parâmetros. O processo que eu quero verificar é o meu próprio processo, e o item que eu quero verificar são as messages. Se eu não me engano, é assim que a gente acessa. E eu vou passar isso aqui para um pipe. Ou na verdade nem preciso, deixa eu só avaliar isso aqui. Então aqui a gente tem uma lista com todas as mensagens que meu processo recebeu e que estão lá ainda para serem retiradas. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, voltar para o receive, e vocês vão ver que uma dessas mensagens vai sumir agora. Na verdade ele recebeu uma mensagem. Deixa eu tirar esse send aqui. A gente vê o consumo. Então se eu não estou enviando nada para o other process, ele não envia nada para a gente. Agora a gente vai ter o consumo Pong. Vou consumir Pong de novo, vou consumir Pong de novo. Limpamos a caixa de mensagem. Só uma outra questão. No Elixir 1.16 a gente tem uma função chamada flush, tá? Que é uma função que pega toda a caixa de mensagem do processo que está executando nesse contexto, limpa e retorna todas as mensagens para a gente. Tá? Como eu estou utilizando a versão 1.15 aqui do Elixir, eu não tenho essa função chamada flush. Tá? Então eu estou limpando aqui na mão. Beleza? Então, só para a gente deixar isso aqui de lado por enquanto, eu mostrei para vocês como é que a gente verifica as mensagens da mailbox do nosso processo. Eu vou executar o código só para a gente ver que ele está funcionando como deveria. Então eu estou enviando o PID, a mensagem ping, vai dar match dentro desse receive, e ele vai enviar para o nosso PID o atom pong. Quando ele fizer isso, ele vai printar aqui na tela para mim com outputs, beleza? Então, foi isso que aconteceu. Agora, se eu enviar uma mensagem que não der match com isso aqui, por exemplo, se eu enviar pong, ele vai esperar os 4 segundos aqui para mim e vai falar que não recebeu nada. Mas uma coisa interessante acontece aqui. Essa mensagem que eu enviei, a mensagem pong, como ela não deu match aqui, eu acho que talvez ela esteja lá na caixa de mensagem do other process. Então a gente pode verificar aqui. Vamos verificar a caixa de mensagem do other process. Ele vai esperar os 4 segundos aqui, né? E tá aqui, ó. Existe uma mensagem lá na nossa mailbox do other process, que é a mensagem pong, que ela não foi tratada e ela continua lá. Então isso também é um pequeno problema, né? Porque você pode ir acumulando uma porrada de mensagem lá na mailbox e isso não ser limpo. Isso porque a gente não tem uma função que destrói o processo como a função after, que mata o processo depois de um determinado período de tempo. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria apresentar na aula de hoje. A gente viu bastante funções aqui, viu aqui essa renderização em diagrama. Mas se a gente fosse dar um apanhado geral, a gente viu hoje como a gente receber mensagens e enviar mensagens de processo, que era exatamente o que a gente gostaria de ver numa aula de comunicação. Tá? Só recapitulando as funções que a gente viu a função send, a gente viu a process.send, a gente viu a utilização da macro receive. A gente não viu, mas eu expliquei para vocês a função flush, que está disponível desde do Elixir 1.16, que é uma função que pega a mailbox, limpa ela e retorna todas as mensagens. Vimos também uma função da biblioteca do Erlang, que é a process.info, que a gente pode pegar várias informações sobre o nosso processo. Vimos a macro after, que a gente utiliza dentro da macro receive. E, bom, se eu não estou enganado, foi só isso que a gente viu. Também vimos aqui a process send after e como cancelar o timer que ela retorna pra gente com o process cancel timer. Beleza? Bom, eu não sei se ficou muito confuso aqui a aula de hoje. Eu tentei apresentar a maior quantidade de coisas que eu sei sobre comunicação entre processos no Elixir. E, bom, na próxima aula a gente vai trabalhar com monitoramento de processos. E é super importante que você tenha entendido o conteúdo dessa aula aqui, já que o monitoramento se faz por meio de comunicação entre processos. A gente tem uma mensagem especial, que é a mensagem de saída do processo. Mas vou explicar isso só na próxima aula, no próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até mais.